Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui num pequeno paraíso chamado Gili Trawangan, na Indonésia. Olha só. Olha a cor dessa água. É muito lindo. Muito lindo. Gente, esse videozinho aqui é para falar com vocês sobre cura em si. O que é a cura? O que é que todo mundo aí na internet vive falando tem que curar dentro, tem que transformar, como é que faz essa cura, né? Então, até algum tempo atrás, até 6 anos atrás, eu não tinha ideia do que era cura, como curava traumas, se eu tinha trauma. Eu achava simplesmente que a minha vida era difícil porque as pessoas eram difíceis, o mundo era difícil, trabalhar era difícil, e era assim, tinha que ser, não tinha outro jeito. Eu era razoavelmente otimista, sabe? Uma pessoa resiliente, otimista, corajosa. Eu tentava, fazia o meu melhor, sabe? Mas eu não entendi por que as coisas realmente não funcionavam pra mim. Não funcionavam por muito tempo. Eventualmente as coisas iam desabar, as tempestades, tudo voltava ao ponto inicial e eu tinha que começar tudo de novo. E isso me gerava grande frustração. Eu vivia cheia de medo, cheia de ansiedade, preocupação. Eu sentia que as pessoas não gostavam de mim. Eu sentia que o mundo não me recebia, que não era bem-vinda, que eu tinha que forçar minha presença no mundo, sabe? Mas eu não sabia que isso era resultado das coisas que foram gravadas na minha mente durante a infância e adolescência. Então realmente levou muito tempo, muitas tentativas de mudança, de reconstrução, sabe? Eventualmente eu não tinha mais forças para começar de novo, eventualmente eu não tinha mais forças para lidar com os mesmos problemas, sabe? Com o mesmo tipo de tratamento de pessoas, de conflitos, de escassez, de preocupação, sempre tentando sobreviver. Era muito difícil. Então, eventualmente, eu me rendi mentalmente a essa força que realmente era maior que eu. E foi então que as portas se abriram para um entendimento maior do que era a cura interna, do que era essa evolução da consciência. Mas foi só depois de muita repetição, muito sofrimento que eu me abri, até mesmo para entender o que era que estava acontecendo comigo, né? Por que é que eu sofria tanto. Então o que acontece com a maioria de nós é que a gente vive nessa repetição, vive nesse sofrimento, vive nessa angústia, né? Começa a ter crises de ansiedade, ataques de pânico, problemas físicos, né? Como eu tive, de problemas de estômago, cabelo que cai, a pele que começa a gritar, né, com doenças como melasma, como outros distúrbios, né? E a gente simplesmente não sabe como sair, não sabe como se curar, como sair desse ciclo, né, de adoecido realmente que aprisiona a gente na repetição. Então eu descobri que esses padrões de repetição, de pensamento, emoções, eles eram já programados em mim desde a infância e adolescência pelos problemas que eu enfrentei, pelas dificuldades, pelos traumas, pelo abandono, pela rejeição, por conflitos, por crescer em um ambiente tóxico, sabe, extremamente debilitador, sem suporte físico, emocional, sabe, financeiro, sem uma atenção necessária realmente para me desenvolver, me sentindo mais segura. Então havia muito medo armazenado em mim e por isso que eu tive que desenvolver um grande nível de coragem, né, para conseguir balancear esse medo. E desculpa que tem um pessoal que eles gritam muito os locais de um lugar para o outro. E então eu tive que aprender realmente a viver com essa quantidade de medo, insegurança, falta de carinho e falta de ajuda mesmo, de suporte, sabe, de um núcleo familiar estável. Então tudo isso eu pensei que eu tinha deixado para trás na minha fase adulta, mas realmente eu estava carregando comigo, ainda era aquela menina com medo, eu ainda era aquela menina oprimida, eu ainda era a Cinderela, sabe, que era forçada a limpar, cozinhar, cuidar dos irmãos. Eu ainda era aquela pessoa que ninguém se importava, que ninguém perguntava como foi seu dia, como tá tudo na escola, tem tarefa de casa, precisa de alguma coisa, tem que comprar um livro, tem que comprar uma caneta, tem que comprar uma camiseta do uniforme. Então eu não tive isso, sabe? Eu sempre tive que dar um jeito sozinha, me virar sozinha. Eu percebia que os adultos, que eram meus cuidadores, eles eram totalmente instáveis emocionalmente, né? Desde a minha mãe, antes de ela falecer, quando houve o término do relacionamento dela,
que foi muito doloroso por questões de fidelidade e tudo mais. Ela foi forçada a sair de casa e a partir daí ela perdeu totalmente a estabilidade emocional. Então, percebendo isso, esse sofrimento dela, eu tentava me cuidar sozinha, eu tentava não preocupar ela, sabe? Eu virei a mãe dela com 5 anos de idade, né? Tentando amenizar a dor dela, tentando não trazer os meus problemas para ela. E depois de viver uma vida miserável por 2 anos, eu acredito que se não estava na hora, se não foi o contrato realmente de alma dela, né, de partir, ela atraiu essa partida, né, essa morte, prematuramente, por não querer mais viver, por estar tão deprimida, por estar ter desistido da vida, né? Ela trabalhava, ela era faxineira, ela trabalhava simplesmente para que a gente pudesse comer, mas ela não tinha mais alegria em viver, ela não tinha disposição, ela não tinha atenção, ela não conversava mais, ela só chorava, sabe? Então eu acho que inconscientemente ela atraiu essa morte prematura. E eu fiquei, então eu tive que mudar com meu pai, que tinha outra mulher que estava grávida, essa mulher não me aceitou. Então, além de não me aceitar e não me trazer como filha dela, né, ela também não queria que eu estivesse lá. Ela desejava que eu não existisse. Então, esse tipo de rejeição, passar 10 anos, eu passei 10 anos, né, morando nesse ambiente, sendo rejeitada. Imagina, você tem é como se você morasse com um inimigo, né? Você chega, você fala com a pessoa não responde você. Imagina você é uma criança, né? No caso eu tinha 7 anos. Ali eu falava, ela continuava de costas viradas, não me respondia, era como se eu não existisse, sabe? Ninguém se perguntava, levantava mais cedo para me arrumar para ir para a escola. Era sempre eu sozinha, até que um dia eu fui no médico com 8 anos sozinha. Então todo mundo lá no hospital ficou apavorado quando eles me viram que eu estava lá para fazer uma consulta, porque eu estava com várias feridas na boca e as minhas glândulas inchadas e com febre, e eu fui sozinha. Porque ninguém percebeu que eu precisava de ajuda, eu já tinha falado várias vezes. Então, desde muito cedo, eu percebi que eu estava sozinha. Então, esse padrão de pensamento, eu estou sozinha, eu preciso sobreviver, estou sozinha, eu preciso sobreviver, virou parte fundamental da minha personalidade. E o que acontece quando isso acontece? O que acontece quando uma programação dessa se instala? Você vai confirmar essa programação o tempo todo. Então, você vai afastar as pessoas que potencialmente podem te dar amor, potencialmente podem te dar segurança, potencialmente podem te ajudar, te dar suporte, apoio, cuidar de você, né? Então foi isso que eu fiz, desenvolvi essa personalidade que me levou a sobreviver, foi uma necessidade, então eu sou muito grata a essa parte minha. Mas depois, no final dos 20, no início dos 30 anos, eu percebi que não era mais aquilo que eu queria continuar repetindo, né? Então, por tentar lutar contra de todas as maneiras e formas possíveis, eu eventualmente percebi que eu estava presa nesse ciclo de repetição e que era ocasionado pelos padrões que se instalaram na infância. Então, entre a mente consciente e subconsciente, existe uma ligação que você pode fazer essa conexão quando você deixa de pensar. Então, é impossível eliminar uma crença, né, que se instalou um padrão de pensamento pensando ou falando sobre ela, né? Porque é justamente isso que nos impede de atingir ali o nível do subconsciente. Então é como se a gente tivesse um Tupperware que está lacradinho com todas as nossas dores, os nossos medos, os nossos ressentimentos, as nossas tristezas, sabe? Todos esses momentos que a gente sentiu que a gente foi deixado de lado, que a gente não teve suporte, que traíram nossa confiança, que o mundo é feito de pessoas ruins, que as pessoas não gostam da gente, que a gente não gosta das pessoas, que a gente não está seguro. Então isso está tudo dentro desse Tupperware e está lacradinho. Então a gente não consegue acessar esse Tupperware, né, do subconsciente pensando, falando sobre isso. E aí que vem o grande erro da maioria das pessoas, é fazer terapia cognitiva clássica, né, em que você vai falar do seu dia a dia, do caso de aspectos que estão acontecendo nesse momento, do meu parceiro, meu namorado, meu marido, minha esposa, meu chefe, minha amiga, meu amigo, eles não estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo, estão me machucando. A gente fala desse enredo que aparentemente é o que está nos causando as emoções, mas sem saber que isso é exatamente o que está acontecendo e as emoções que a gente está sentindo vem
desse Tupperware que tá lacradinho. Então falar sobre o que está acontecendo na nossa vida, como a gente se sente, não adianta, não vai curar, não vai acessar a causa raiz, né? Então a gente precisa de técnicas específicas que vão acessar esse Tupperware e permitir que a gente traga para o consciente e faça assim uma limpeza daquilo que está programado ali. Então a gente precisa de técnicas como a hipnose, programação neurolinguística. Eu trabalho com a Time Paradigm, que é uma combinação de hipnose e PNL. Meditação da forma correta também funciona, não a meditação guiada, não essa para manifestar coisa, não. Meditação no silêncio, ponte aguda, focada no silêncio, que demanda tempo, prática, experiência, para você criar silêncio na sua mente por 2, 5 segundos, para que esse material seja jogado para fora, esse que está dentro da Tupperware, sabe? E quando ele é elevado, quando ele é colocado ali para a mente consciente, vai haver necessidade de expurgar as emoções que estão ali, que a gente reprimiu lá na infância. Então vai ser confortável? Não. Vai sentir tristeza, vai sentir raiva, vai lembrar das memórias do que aconteceu. Não é fácil, gente. Pensa que foi simples, é muito doloroso, né? Então, mas a gente não tem outra forma, a gente precisa expurgar essas emoções, expurgar esses padrões de pensamento para que eles deixem nosso sistema de uma vez por todas. E isso é cura. Isso, gente, é cura. Então, o que é mais importante para você é saber que sim, existe trauma, existe material reprimido, existe padrões de pensamentos, crenças que você não conhece, que você nem sabe que existem, que você não lembra, que foram colocadas, inseridas ali nesses momentos dolorosos da sua vida. Padrões de pensamento que vêm passados de geração em geração, condicionamento coletivo, humano, né, que está ali gravado na nossa mente, que gera pensamentos, emoções, repetição de comportamentos que estão danificando a nossa vida, estão nos trazendo tristeza, ansiedade, preocupação constante. Você consegue parar de se preocupar? É horrível, não é? A gente se preocupa o tempo inteiro, pensa o tempo inteiro, tem medo o tempo inteiro, tenta planejar o tempo inteiro, tenta, sabe, minimizar as dores e os problemas do futuro, mas é justamente esse tentar, né, minimizar que cria as dores do futuro e os problemas do futuro. Então eu sei que você deve estar cansado, deve estar desestimulado, deve ter ouvido tanta coisa já na internet, deve ter pago por coaching, terapia tem anos. Gente, não se culpa, eu também tive que tentar várias coisas, não foi na primeira terapia que eu fiz que eu descobri essas técnicas que eu uso hoje em dia, não foi no primeiro retiro, não foi, sabe? Então foram realmente os passos que eu fui dando em direção a essa cura, com a intenção genuína de curar meu coração, de me abrir para a vida, que não podia ser que eu ia viver daquele jeito, sofrendo até o final dos meus dias. Eu simplesmente não aceitava esse fato de sofrer constantemente como sendo algo humano, como sendo algo comum, como sendo algo que eu deveria viver. Eu falei, não, eu sofri demais já quando eu era criança, agora eu quero viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante, saudável, eu mereço. Então se você está aí desanimado, triste, ouve essas palavras, se elas tocarem seu coração, vem falar comigo. Eu tenho as técnicas de cura mental que atingem a nível subconsciente, que vão para aquele Tupperware que eu acabei de falar para vocês. Tem a cura a nível energético com a terapia holística multidimensional, que vai limpar os padrões energéticos que estão ali de karma, de contrato, de limitação que a gente tem instalado nessa vida, vidas passadas. E tem também as técnicas de liberação somática, meditação, liberação, a técnica do Sharia, para a gente realmente limpar a nossa mente, nosso corpo, as nossas emoções, né? E abrir espaço para que a gente possa viver uma vida mais fundada em paz, em alegria, em harmonia, em saúde, em bem-estar, em criatividade, coisas que a gente perdeu há muito tempo, né? Depois dos 30 anos a gente parece que vai morrendo aos poucos, vai virando um zumbi, vai vivendo de repetição. Então, é fácil? Não é, mas é possível, tá? E eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te dizer que se você quiser, você não precisa aceitar viver sofrendo, viver na angústia, viver no sofrimento, viver nessas crises de ansiedade e preocupação o resto da sua vida. Eu tô aqui pra te dizer que existem sim processos e técnicas, mas se você estiver na mentalidade ideal, na mentalidade certa, você vai sim curar, de verdade, curar seu coração e se abrir para uma nova vida, totalmente diferente daquilo que você já viveu, tá bom? Vale muito a pena. Eu tô aqui para te ajudar na sua caminhada. Um beijo e até mais.